Dentro desse trabalho relacionado ao aspecto de poluentes, colocando como destaque um equipamento caldeira que tem um controle sob uma legislação chamada NR13, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Então, nós vamos tratar hoje da questão das não conformidades mais encontradas quando da inspeção em caldeiras. Então, há não conformidades aonde eu destaco, começando pela questão ambiental. Então, a questão ambiental está exatamente em cima do que resulta a combustão dos materiais, exatamente dos combustíveis que são utilizados na caldeira. Então, os combustíveis são carvão mineral, gás natural, o próprio GLP, gás liquefeito de petróleo, lenhas e muitos diversos tipos de biomassas. Então, quando se dá a combustão lá na fornalha, para se conseguir o calor exatamente da chama que é produzido na combustão, que por sua vez esses gases quentes vão circular quando a caldeira é flamo-tubular por dentro dos tubos de gás quente, já na caldeira água tubular pelo lado externo, para aquecer a água entrar no estado de ebulição, se vaporizando e produzir o primeiro vapor da caldeira, que nós chamamos então de vapor saturado. Muito bem, depois que esses gases fazem exatamente essa função, eles vão para o meio ambiente. Então, eu costumo falar que depois que os gases quentes fazem seu trabalho de aquecimento da água para gerar o vapor, passa então a ser fumaça. E essa fumaça tem que ser tratada dentro de parâmetros que são controlados por órgãos ambientais, aqui no Brasil, CONAMA, aqui no estado do Ceará, a SEMASSE, aonde esses parâmetros fazem com que haja esse controle ambiental. Já posso adiantar que os senhores proprietários de caldeira fiquem avisados que é uma exigência da NR13, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, que é exatamente a norma, a legislação, a norma regulamentadora responsável para esse controle da utilização desse equipamento, que é um equipamento de risco, inclusive de explosão. Então, os poluentes são o SO2, que é o dióxido de enxofre, o NO2, que é o óxido nitroso, ou seja, dióxido nitroso, o CO2, que é o dióxido de carbono, aí vem os monóxidos, o O2 é o óxido nitroso, CO, monóxido de carbono,
os particulados. Então, essas são as chamadas emissões gasosas. Então, é preciso que tratem a fumaça. O mais convencional é utilizar equipamentos como ciclones, que cessa a parte grossa da fumaça. Em seguida, o lavador de gás, que é para lavar a fuligem que passou, que não foi retida no ciclone. E, dependendo do combustível, até equipamentos especiais, como os chamados FGD e tantos outros que têm como função controlar os parâmetros desses poluentes que podem então agravar a natureza. Então, é comum nessas inspeções de caldeira se ver então a falta, pelo menos do básico, que é o ciclone e o lavador de gás operantes. Então aí fica essa informação, fica então essa orientação da necessidade de colocar ativo esses equipamentos. Assim como a parte de emissões líquidas, que é exatamente quando a caldeira faz a descarga de fundo, exatamente para desconcentrar os sólidos em suspensão. A caldeira recebe muitas vezes o tratamento químico, que é exatamente uma exigência também de legislação. E essa água tratada tem inserida nela alguns produtos químicos. Então, na descarga de fundo, essa água retorna então para o meio ambiente. E ela tem que ser tratada também dentro dos parâmetros que observa a legislação. Então, para isso, existe um profissional da área de físico-química que pega essa água, faz a análise e depois administra o que deve ser feito para que essa água da descarga de fundo não vá poluir o meio ambiente. Outros aspectos mais graves que têm se observado nessas inspeções de caldeira é que muitas vezes se detecta que não estão dando descarga de fundo na caldeira. Então, com isso, nós temos a concentração de sólidos de suspensão no interior dessa caldeira. Nós temos a formação de incrustações exatamente entre a superfície do tubo de gás quente e o contato com a água. E essa água, quando não é tratada, mais incrustações se percebe. Então há a necessidade de se fazer o tratamento da água, e assim como dar as descargas de fundo sistemáticas, conforme orienta a quem fez a análise físico-química da água. Porque se os senhores não o fizerem, os senhores estão incrustando a caldeira, colocando mais sólidos em suspensão no interior da caldeira,
senhores vão ter o problema de dificuldade lá de troca térmica dos gases quentes que circulam os tubos de gás quente, que vai ter que vencer uma camada de incrustação que se opõe então à passagem do calor. Com isso, os senhores vão ter mais custo de combustível e os senhores podem perder a eficiência dessa caldeira em produzir o vapor na pressão kgf por centímetro quadrado e na vazão em kg por hora para a qual ela foi projetada. Então fica mais essa observação da necessidade de dar descarga de fundo sistemática, de acordo com o que oriente a área de fisicoquímica, que fez então a análise fisicoquímica da água e determinou o ciclo de descarga de 4 em 4 horas, de 12 em 12 horas, de 20 em 24 horas. Mas quem tem a autoridade de determinar esse ciclo de descarga é exatamente o pessoal da área de fisicoquímica, que faz uma análise criteriosa da água e toma essas decisões. Dando sequência às não conformidades encontradas, coloco uma como muito grave. Nós temos, ao longo das inspeções, observando caldeiras que não estão trabalhando com a bomba de enchimento e recalque no automático. Então, a caldeira, ela tem um dispositivo chamado de garrafa de nível. Então, é na garrafa de nível que se faz o controle da água no interior da caldeira. Eu vou colocar como destaque aqui caldeiras flamotubulares, tipo horizontais, aonde existe a garrafa de nível, e nessa garrafa de nível tem lá o que nós chamamos visor de nível, que mostra exatamente como a água está no interior da caldeira. E essa água no interior da caldeira não pode descobrir os tubos de gás quente. Portanto, existe um controle automatizado, aonde existe uma malha de controle, uma malha de automação, que envolve a garrafa de nível, os relés de nível e os eletrodos. Aonde os eletrodos estão dentro da garrafa de nível, se faz o projeto com 4 eletrodos. Esses eletrodos vão mandar a informação para um relé de nível e o relé de nível manda ligar ou desligar a bomba. Então, lá na garrafa de nível está os 4 eletrodos, aonde o eletrodo maior nós chamamos de eletrodo de referência, que no comando elétrico vai representar aí o fio neutro. De baixo para cima, depois vem o eletrodo de segurança. Esse eletrodo de segurança, ele é posicionado de forma que quando ele descobrir, quando a caldeira estiver reduzindo a água no seu interior, ou por consumo de vapor,
No caso que a bomba também quebre, por defeito mecânico, defeito elétrico ou algum vazamento, quando esse eletrodo descobrir, ele soa um alarme. Ele entra em nível crítico, ainda tem uma pequena camada sobre os tubos, mas a caldeira está em nível crítico. É nessa hora que o operador vai ter que operar um dispositivo chamado injetor, aproveitando ainda a pressão interna de vapor no interior da câmara de vapor da caldeira, para operar então esse injetor para compensar exatamente a água que essa caldeira está perdendo. Também ele vai ter o cuidado de apagar a fornalha, fechando as entradas de ar, desligando o exaustor. Bom, mas o terceiro eletrodo, de baixo para cima, é o eletrodo exatamente de liga-bomba. Toda vez que esse eletrodo for descoberto, ele liga a bomba, que é exatamente para que a água não saia da faixa do que nós chamamos operacional. Aí essa água vai subindo até encontrar o quarto eletrodo, aí a bomba desliga. Então nós temos aí uma faixa operacional d'água entre a ponta do eletrodo, segundo eletrodo, de cima para baixo, e a ponta do eletrodo mais superior, que é o quarto eletrodo de baixo para cima, ou o primeiro de cima para baixo. Um outro aspecto que nós temos que ter cuidado é com esse tipo de água. Tem situações que a água não é tratada, a água não tem uma aplicação para a caldeira, e muitas vezes essa água não é uma água condutiva, porque o eletrodo lá no interior da garrafa de nível, ele precisa que a água tenha condutividade, porque esse eletrodo vai funcionar como o contato da água vai funcionar como um interruptor de liga ou desliga. Continuamos então nesses esclarecimentos e nós observamos também com respeito à questão da saúde do operador da caldeira. Então se observa em algumas empresas toras de lenha de quase ou mais 6 polegadas de diâmetro. Então, nesse trabalho, quando a caldeira não tem o carregamento automatizado, ele desprende muito esforço. Então, uma das agravantes que nós temos o histórico, porque se atende a muitas empresas, são operadores de caldeiras acometidos de doenças na coluna. Então, dentro dessa situação, normalmente o médico do trabalho da empresa, ou SESMIT, orienta a área de gestão de manutenção, a área de gestão de produção, a direção da empresa, a ter o cuidado de, quando negociar a compra da lenha, exigir do seu fornecedor uma lenha, normalmente que tenha no máximo 2 polegadas de diâmetro, no comprimento de 1,5 metro, mas que seja, que tenha um peso aonde esse
operador não vai fazer tanto esforço físico para ter que pegar uma tora de lenha de quase 6 polegadas de diâmetro, levantar essa tora, conduzir até a porta da fornalha. Então isto já é um ponto que é observado em muitas empresas, onde os fornecedores de lenha, não só no tipo de lenha, principalmente aqui no Nordeste, que nós temos lenhas como Jurema, como Sabiá, como Marmeleiro, poda de cajueiro. E essas lenhas têm que ser controlada, então, essa questão do peso. Você não pode trazer um tronco de um cajueiro e colocar lá no pátio de lenha, aonde vai ser alimentada a caldeira. E já se observou em algumas empresas os troncos de cajueiro. Nesse caso, o aconselhado é que traga as galhas do cajueiro, que tem no máximo um diâmetro em torno de 2 polegadas. Mas o que leva aqui a essa colocação é evitar que esse operador não fique fazendo esse esforço físico repetitivo de juntar a lenha no paiol, no pátio, conduzir essa lenha até a fornalha, mesmo que leve em carrinho, mas ele vai ter sempre o esforço físico repetitivo de uma carga que tem um peso muito alto para se fazer isso repetidas e repetidas e repetidas vezes. Então, eu posso testemunhar, claro que ninguém por ética não cita o nome, mas empresas aonde operadores de caldeiras tiveram que se afastar, inclusive outros tiveram até que mudar de função por ter sido acometidos de doença na espinha. Dando sequência, uma outra questão também, que é muito séria, é quando a empresa utiliza qualquer um para operar caldeiras. Não é permitido, a legislação não permite. Está na NR13. E a NR13 é a norma regulamentadora do trabalho, aonde essa norma é publicada no Diário Oficial da União e, no caso de descumprimento, numa questão de juízo, tem o seu peso de julgamento para a questão. Então, fica observada essa questão aonde o operador pode ser acometido de doença que se chama doença ocupacional, adquirida exatamente no seu trabalho. Bom, agora, só pode operar a caldeira quem tem o curso de formação NR13, Segurança na Operação de Caldeiras, e que faça o estágio na caldeira que ele vai então operar. Senhores, e mais uma agravante. Ele tem que estar fichado como operador de caldeira na sua CTPS, Carteira do Trabalho e Previdência Social, seja ela de papel ou seja ela hoje digital, tem que estar lá
exatamente ele fichado com a atividade que ele está desenvolvendo. Se não acontecer isso, ele está em desvio de função, o que é muito grave, como os senhores o sabem muito bem. Então, a caldeira também, dentro desse contexto de não conformidades, a caldeira tem que passar anualmente por uma inspeção de segurança. Chama inspeção de segurança periódica. Uma vez por ano, ela recebe então a inspeção. Se a inspeção atrasa, a caldeira está operando de forma irregular. Um outro aspecto que é relevante é que as válvulas de segurança da caldeira têm que ser retiradas a cada inspeção de segurança, mandada para um laboratório, juntamente com o presostato, justamente com o manômetro ou termômetro. Porque, senhores, a caldeira existe a instrumentação de controle, como eu citei, a garrafa de nível, juntamente com os eletrodos e os relés de nível. Também tem um dispositivo chamado presostato na caldeira, que tem uma função de importância muito grande, que é exatamente ligar e desligar o exaustor da caldeira. O exaustor da caldeira, senhores, funciona, quem é do interior, como um abano. Ele sopra e manda mais oxigênio, manda mais ar para o interior da fornalha. Então, toda a empresa tem que ter a consciência e tem que informar a pressão operacional de trabalho que ela precisa. Essa pressão operacional, tomando como exemplo 4 kgf por centímetro quadrado, aí nós temos que regular então o presostato. Então o senhor já deve observar que não pode a pressão interna da caldeira cair menos de 4 kgf por centímetro quadrado. Para isso, lá no presostato, nós vamos fazer uma regulagem. Lá tem uma escala que se chama de Ranger. Nós vamos colocar nessa escala 5 kgf por centímetro quadrado, que é exatamente o ponto que vai desligar o exaustor. O presostato manda desligar o exaustor quando a pressão alcança 5 kgf por centímetro quadrado. E se coloca lá no diferencial 1 kgf por centímetro quadrado. 5 menos 1, 4. Então toda vida que a pressão interna da caldeira estiver caindo, a pressão de vapor que está indo para o processo industrial, aproximando então de 4 kgf, o exaustor já liga. Quando o exaustor ligar, os senhores operadores de caldeira têm que carregar a fornalha de lenha. O que é que vai acontecer? O nível d'água está legal, lá controlado pela garrafa de nível, está dentro daquela faixa operacional. Então agora os operadores estão colocando lenha dentro da fornalha. Mais chama, mais gases quentes, então essa pressão interna vai subindo. Quando chega em 5 kgf por centímetro quadrado, o exaustor desliga e não precisa mais botar lenha.
Então esse pré-exaustato, eles têm que estar também regulado e tem que ir para a verificação anual da verificação de escala, se ele está realmente dando a resposta para mandar ligar e desligar o exaustor. Assim como os relés de nível, se não tiverem operando dentro da conformidade, de mandar e desligar a bomba para completar o nível d'água operacional, esses relés de nível têm que ser retirados e colocado outros novos na mesma especificação, tendo o cuidado de regular a sensibilidade desse relé de nível, porque ele vai sentir exatamente a condutividade da água que está lá dentro da garrafa de nível. Então, fica patente e os senhores estão informados exatamente desses cuidados e dessas não conformidades que mais se encontra quando se faz inspeção de caldeiras.